E aí, pessoal? Hoje o papo é sobre uma lei que acabou de sair do forno e que pode mexer bastante no cenário financeiro aqui do Brasil, a Lei REARP de 2025. Para quem tem bens e fica de olho na declaração de impostos, entender essa lei é mais do que importante, é essencial. Então vamos lá direto ao que interessa. Bom, para começar, o valor dos bens que está lá na declaração da Receita Federal condiz com a realidade. Muita gente tem imóveis ou outros ativos declarados pelo valor de compra de anos atrás, às vezes até décadas atrás. Sabe, um valor que hoje não tem nada a ver com o mercado. E tem também quem possa ter algum bem que por um motivo ou outro nunca foi declarado. Essas duas situações podem acabar virando uma baita dor de cabeça com o fisco lá na frente. É justamente para tentar resolver esses pepinos que o governo criou o REARP, que é um regime especial de atualização e regularização patrimonial. Pensa nele como uma janela de oportunidade. Sabe, um período especial em que os contribuintes podem, com condições de impostos diferentes, ou atualizar o valor daquele bem que já estava declarado, ou então regularizar aquilo que estava totalmente fora do radar da Receita. Agora, o mais legal dessa lei é que ela não é uma solução única, um pacote fechado. O REARP, na verdade, dá duas opções, dois caminhos bem diferentes. A escolha de qual caminho seguir vai depender totalmente da situação de cada pessoa, de cada patrimônio. Vamos entender como é que essa bifurcação funciona. E esses daqui são os dois caminhos. Olha só, de um lado, a atualização de bens. Essa aqui é para quem tá com tudo em dia, tudo declaradinho. Mas o valor que consta lá no documento, o custo de aquisição, está congelado no tempo, muito abaixo do valor de mercado real. Do outro lado, a gente tem a regularização de bens. Aí o buraco é bem mais embaixo. É um processo para trazer legalidade, bens e direito, que nunca viram a cor de uma declaração de imposto, ou que foram declaradas de um jeito meio torto. São cenários bem distintos e, claro, com regras e custos bem diferentes. Beleza, vamos focar na primeira opção, a atualização. Esse caminho é para quem fez tudo certinho, declarou o que tinha, mas agora tem a chance de trazer o valor desses ativos para a realidade de hoje, aproveitando para pagar um imposto bem menor sobre essa valorização. Então, para quem vale essa atualização? A lei é bem específica. Ela diz que vale para proprietários de imóveis, para inventariantes que estão administrando um espólio e também donos de veículos, aeronaves e embarcações. Basicamente, aqueles que precisam de um registro público oficial, né? Faz sentido. E quanto custa essa brincadeira para pessoa física? A lei é clara, uma taxa única de 4%. E o pulo do gato aqui é que esse imposto é só sobre o ganho, ou seja, sobre a diferença entre o valor antigo, que está lá na declaração, e o novo valor de mercado. Para ficar fácil de entender, imagina um imóvel declarado em R$ 100.000, mas que hoje vale 500 mil. A taxa de 4% vai incidir sobre os 400 mil de diferença, o que daria R$ 16.000 de imposto. E para as empresas, para as pessoas jurídicas, a lógica é a mesma, mas os números mudam um pouquinho. Uma empresa que queira atualizar o valor de um bem vai pagar um total de 8%. Só que a lei quebra isso em dois tributos: 4,8% de imposto de renda, o IRPJ, e 3,2% de contribuição social, a CSLL. Agora, atenção, tem um detalhe aqui que é crucial, um alerta muito importante. A lei colocou uma trava para evitar a especulação, sabe? Se alguém atualiza o valor de um imóvel, vai ter que ficar com ele no nome por pelo menos 5 anos. Se for um carro, um avião ou um barco, o prazo é de 2 anos. Vendeu antes disso, perdeu todos os benefícios do REARP. Aí o imposto vai ser recalculado pela regra normal, que costuma ser bem mais salgada. Já entendemos a atualização. Agora vamos para o outro lado da moeda, a parte, digamos, mais complexa, a regularização de ativos. O foco aqui é trazer a legalidade para bens ou direitos que por alguma razão ficaram escondidos da Receita no passado. E olha, a lista do que pode entrar aqui é bem grande, viu? A lei fala de depósitos em banco, participações em empresa, imóveis, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e um ponto super atual, a lei menciona com todas as letras criptoativos e ativos virtuais. Veículos, aeronaves e embarcações também entram no pacote. Só que, claro, colocar as coisas em ordem tem um preço, e aqui ele não é baixo, funciona assim. Primeiro você pega o valor de mercado do bem em 31 de dezembro de 2024. Sobre esse valor total, calcula 15% de imposto, e em cima disso vem uma multa de 100%. Mas atenção, um detalhe que confunde muita gente: a multa é sobre o valor do imposto, não sobre o valor total do bem. Ok, a gente já entendeu o que é e por que existe, mas e aí? Como é que faz para entrar no programa?
programa, quais são os passos práticos e os prazos. Vamos ver? E aqui, pessoal, talvez é o ponto mais crítico de todos. Um que precisa de um marca-texto gigante, o prazo. A lei dá uma janela de apenas 90 dias depois que for publicada para adesão. É um tempo muito curto para tomada de decisão tão séria e conseguir juntar toda a papelada. O processo para entrar no programa em si tem 3 passos básicos. Primeiro, tem que entregar uma declaração específica, a do REARP. Segundo, nessa declaração é preciso detalhar tudo o que está sendo atualizado ou regularizado e, o mais importante, afirmar que a origem de tudo é lícita. E terceiro, claro, pagar o imposto, seja o valor todo de uma vez ou pelo menos a primeira parcela. E a boa notícia é que tem 2 opções na hora de pagar. Dá para quitar tudo de uma vez ou parcelar até 36 meses. Mas tem uma regrinha. Cada parcela tem que ser de no mínimo R$ 1.000 e o valor é corrigido todo mês pela taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Então, chegamos num ponto-chave. Aderir ao REARP é uma decisão de alto risco, que pode trazer uma recompensa enorme. Por isso, é fundamental entender muito bem tanto o lado bom, os benefícios, quanto o lado ruim, as consequências de qualquer deslize. Vamos colocar na balança. De um lado, as vantagens. Se tudo der certo, a pessoa ganha anistia por alguns crimes tributários, como sonegação, e ainda se livra do imposto que não pagou no passado sobre aquele bem. Mas, de outro lado, o risco. Qualquer fraude, qualquer documento falso e o mais grave, tentar regularizar dinheiro de forma ilícita, leva à exclusão imediata do programa. Olha só a citação da própria lei, que mostra bem o tamanho do benefício. Ela diz que o pagamento integral do tributo extinguirá a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária. Traduzido do juridiquês, para aqueles crimes fiscais específicos ligados aos bens que foram declarados, a ficha criminal fica limpa. Mas, se der errado, e se a pessoa for expulsa do programa por alguma irregularidade, aí o tombo é feio. A lei diz que o fisco vai cobrar tudo de novo, com todos os impostos, multas e juros retroativos. Como se o REARP nunca tivesse existido. O dinheiro que a pessoa pagou no programa só é abatido do total. Ou seja, a pessoa volta para estaca zero. Bom, a gente já passou por bastante informação. Então, vamos organizar o pensamento. O que a gente tira de mais importante de tudo isso sobre o REARP? Como vamos ter que pensar daqui para frente? Pensa nisso como um pequeno plano de ação. O primeiro passo para se fazer agora é um diagnóstico sincero da própria situação patrimonial. Depois, naquela janela apertadíssima de 90 dias, é a hora de decidir se vale a pena. Se a resposta for sim, correr para juntar todos os documentos. E para quem quer entrar, não é só pagar e esquecer, não. Tem que continuar cumprindo todas as regras para não perder os benefícios lá na frente. No fim das contas, a grande mensagem é esta: o REARP é sim uma oportunidade, talvez única, para resolver as pendências com o fisco, de uma forma bem vantajosa, mas não é uma decisão para ser tomada no impulso. Exige uma análise super cuidadosa e de preferência com a ajuda de um profissional. E o mais importante, um compromisso total com a transparência e a legalidade. E pra gente terminar, quero deixar uma pergunta no ar pra gente refletir. Programas como esse, que dão anistia, sempre geram um debate, né? Eles são uma ferramenta de justiça tributária, um jeito de colocar ordem na casa e trazer mais dinheiro para os cofres públicos. Ou será que, de certa forma, eles acabam incentivando a irregularidade e criando aquela expectativa de, uma hora ou outra sempre vem um perdão de novo? Fica aí a reflexão.